Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Sejam bem-vindos, estamos aqui na sua TV de segunda a sexta às 8h30 da noite, logo após o Cadeira Cativa. Hoje o nosso tema é empreendedorismo e economia. Vamos nos atualizar através de pesquisas realizadas pela FEComércio em prol dos empreendedores e empresários do nosso estado. Estamos recebendo a doutora Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio. Muito obrigado pela presença no programa de hoje, Patrícia. João, uma alegria para mim estar aqui hoje contigo, com a Amanda e falando também com todos os nossos telespectadores. Seja muito bem-vinda então, Patrícia. E você de casa pode saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a nossa convidada vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e não se esqueçam que vocês podem compartilhar o nosso programa através do YouTube e Facebook. Bom, vamos para a primeira pergunta do programa, é a pergunta de milhões que eu sempre gosto de fazer para a Patrícia. Qual é a expectativa da economia brasileira e gaúcha para esse segundo semestre? Bom, João, a gente está vivendo um tempo de desaceleração na economia mundial. Depois das economias terem se recuperado muito rapidamente da pandemia lá em 2020, veio junto um processo inflacionário. E a reação, basicamente, de todos os bancos centrais do mundo foi aumentar as taxas de juros. Isso acaba diminuindo aí o ímpeto de crescimento das economias. Isso aconteceu em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. A atividade econômica para esse ano certamente vai ser menor do que no ano passado. No ano passado a gente terminou o ano com um crescimento próximo de 3%, hoje a perspectiva é de um crescimento em torno de 1%. No entanto, não vai ser surpreendente se esse número acabar no final do ano sendo bem maior. E por que isso? Porque a economia brasileira está mostrando sinais de bastante resiliência. Quando a gente olha os dados, por exemplo, do mercado de trabalho, especialmente aqui do mês de março, eles vieram muito bem. Muitos bancos acabaram até revisando as suas estimativas e levantando significativamente as estimativas de crescimento para o final do ano. No caso do Rio Grande do Sul, a nossa expectativa era ter um crescimento bem maior no ano de 2023, porque em 2022 a gente sofreu uma forte seca. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o desempenho do agro tem muito impacto sobre o desempenho da economia como um todo. Mas, infelizmente, uma parte significativa dessas expectativas foram frustradas, porque a gente vai vivenciar no ano de 2023 uma nova seca. Mas boas notícias, né? Uma expectativa de 1% é ruim, mas que a expectativa no momento que vai ser talvez maior, isso é um ótimo alento para muitos empresários aí, para toda a população brasileira. Ao menos não está no déficit. Com certeza, o que a gente tem que pensar é o seguinte: o ano de 2023, ele é um ano de travessia, vamos dizer assim, né? Se a gente conseguir controlar a inflação
E isso é muito importante, através principalmente de ferramentas fiscais, a gente vai conseguir caminhar para uma situação em que se tenha taxas de juros mais baixas. Não adianta a gente tentar baixar juros na caneta. E isso, obviamente, abre espaço aí para um crescimento maior. Mas, sem dúvida nenhuma, né, o que faz as economias, de fato, fazerem toda a diferença, crescerem, é a força dos seus empresários, é a força das suas empresas, é a força dos seus trabalhadores. Então, independentemente do cenário, eu acho que todo mundo, todos os dias, tem que acordar e levantar para fazer o seu melhor. Patrícia, na sua opinião, quais são os maiores desafios, então, do nosso governo, Eduardo Leite, para poder mudar essa economia nesse mandato? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma situação diferente do que acontece no país, né? O Eduardo, ele tem algumas coisas que ele pode fazer e outras que ele não pode fazer. Por exemplo, o governo federal, ele tem na mão dele, né, mesmo hoje com um Banco Central independente, ele tem política monetária. Ele tem muito mais poder em termos de política fiscal do que o caso do governo gaúcho. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o que cabe ao governador fazer, basicamente, é dar continuidade a reformas estruturais. O Estado do Rio Grande do Sul tem que continuar fazendo seus processos de privatização, está aí na fila a Corsã, que é uma coisa que tem que acontecer. Tem toda essa questão do IP que tem que ser resolvida também. E, obviamente, né, toda e qualquer melhoria que ele der no sistema tributário gaúcho também é algo que, obviamente, vai ser importante. Mas a gente está aí para discutir uma reforma tributária e, ao discutir uma reforma tributária, mesmo não se discutindo no âmbito do Estado, é obviamente algo que vai impactar profundamente em nós. Patrícia, recentemente o Banco Central comunicou essa manutenção da taxa de juros. Tu acha que tem uma expectativa de reduzir essa taxa esse ano ainda? Eu acredito que sim. É muito provável, né, que em meados do segundo semestre a gente venha a reduzir a taxa de juros. Mas reduzir a taxa de juros não significa que ela vai cair para níveis baixos. Nós vamos continuar convivendo durante um bom tempo com uma taxa de juros elevada. A nossa inflação agora, acumulada em 12 meses, ela está a menos de 5%. No entanto, a gente sabe que essa inflação vai vir a subir quando acabar os efeitos aí em termos de métrica, né, daquela queda do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações que aconteceu em meados do ano passado. Se a gente observar os núcleos de inflação, apesar de eles terem cedido, eles continuam elevados, o que significa que tem que se continuar vigilante, porque a gente sabe, né, que inflação é uma máquina de fazer pobres, inflação é um mecanismo muito eficiente de desorganizar a economia. Só que para o Banco Central não lutar sozinho essa guerra e, portanto, usar armas muito poderosas, o governo tem que fazer a parte dele. A parte mais difícil para o governo, né, que é reduzir gastos. A gente tem aí, por exemplo, uma medida, né, um conjunto de medidas que são regras envolvidas com metas, que é o chamado arcabouço fiscal, mas que acaba tentando promover o controle das contas públicas através do lado da receita. Enquanto que a gente precisaria, de fato, dar uma visão muito mais ampla e com cuidado sobre a dinâmica das despesas. Patrícia, a FEComércio realizou a primeira rodada de sondagem de mini mercado neste ano. Quantos estabelecimentos, então, participaram, foram entrevistados e quais foram as principais regiões? Amanda, o que a gente faz lá na FEComércio, né? A gente faz uma série de sondagens para tentar verificar como é que está sendo a situação de pequenos empreendedores, especialmente, que não fazem parte de pesquisas nacionais aí promovidas pelo IBGE. A gente sabe, né, que o IBGE, ele não faz pesquisas, por exemplo, com micro e pequenas empresas, porque muitas vezes tem dificuldade, essas próprias empresas, de fornecerem seus dados. Então, a gente faz pesquisas, e grande parte delas é justamente focada em empresas pequenas e micro. Parabéns para o FEComércio por estar fazendo essa leitura que ninguém faz essa leitura, né? Então, um dos segmentos que a gente costuma pesquisar é o de mini mercados, né? A gente faz essa pesquisa em todo o estado do Rio Grande do Sul, é uma pesquisa por contato telefônico, né? Uma pesquisa totalmente aleatória, né? Em que, basicamente, só são entrevistadas empresas que são optantes do Simples Nacional e a gente busca
ter um perfil dessas empresas e principalmente também reconhecer qual é que é a percepção delas em relação ao momento atual e as perspectivas futuras. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o segmento de mini mercados é checado, né, sondado 2 vezes ao ano, uma vez no primeiro semestre, outra vez no segundo semestre, e sempre são entrevistadas 385 empresas. É um número bem significativo e faz toda a diferença realmente ter esses dados. Né? Patrícia, você tem esse número, né? Mas entre os entrevistados, né? Quantos anos de empresa, mais ou menos, eles têm e quantos funcionários, mais ou menos, tem esse público, né? Na nossa pesquisa, cerca de 50% dos entrevistados têm 5 anos ou mais de existência, né? Então, a gente vê que a amostra é bem diversificada. A gente tem um conjunto pequeno de empresas que são recém-abertas, né, até 1 ano, um conjunto mais significativo de empresas que tem de 1 a 3 anos, e depois a gente tem mais de 50% tendo mais de 5 anos de funcionamento, com cerca ali de mais de 20% com mais de 10 anos de funcionamento. A maior parte dessas empresas tem até 5 pessoas ocupadas, que é algo bem comum de acontecer em pequenas empresas, né? E é o interessante da gente olhar para ver como é que funciona essa dinâmica, né? É que a gente consegue perceber que essas empresas, elas têm uma presença muito relevante dentro dos bairros e, portanto, na vida das famílias, mas falta ainda um processo mais forte de profissionalização desses negócios, né? Muitas vezes a gente vê que está dentro da própria empresa as barreiras para que essas empresas possam crescer mais. Existe ainda muito espaço para que a gestão do negócio consiga acontecer dentro desses pequenos mini-mercados. A maioria dessas empresas, elas são optantes pelo Simples Nacional e provavelmente familiares, até por serem somente 5 funcionários em média, né? Elas têm imóvel próprio normalmente ou é alugado? No caso da nossa pesquisa, 100% das empresas entrevistadas são do Simples Nacional, né? Isso é um filtro para fazer parte da pesquisa. O que a gente vê é que a grande maioria funciona em unidades que são alugadas. Então, vamos pensar, né, que no passado, quando a gente teve GPM alcançando aí valores astronômicos, como esse tipo de conta que tem que ser paga no final do mês acabou pesando sobre o orçamento desses pequenos negócios, né? Então, alguns têm unidades próprias, outros pouquíssimos atuam em 2 frentes, né, com imóveis próprios e imóveis alugados, mas como a maioria deles só tem um imóvel, essa maioria ainda funciona em imóveis alugados. Bom, Patrícia, em relação às finanças das empresas e dos sócios, né? O que foi observado? Bom, o que a gente sabe é que a maioria diz que consegue separar bem, né, as contas do que é empresa e do que é, né, a sua vida, né? Mas mesmo assim, tem um percentual razoável que ainda faz essa mistura da contabilidade. A gente sabe, né, João, tu tem empresa de contabilidade, como é importante a gente ter um controle contábil muito claro do que está acontecendo na empresa e não misturar com as contas da pessoa física, porque daqui a pouco a gente passa a perder a noção de como é que o negócio está indo de fato. Então, fica aqui uma dica para quem nos ouve. Não interessa o tamanho do seu negócio, né? O seu negócio ele tem que ter uma contabilidade própria, bem estruturada e depois de apurada, precisa se fazer análise. Para quê? Para que aqueles dados virem informação e a informação subsidie a tomada de decisão. Poucos negócios nascem grandes. Todos os negócios, em sua maioria, né, a grande maioria dos negócios, nasce pequeno. Mas a diferença dos negócios que se tornam grandes, aqueles negócios que são sempre pequenos, passa necessariamente pela organização contábil e financeira. Nós falamos um pouco antes sobre a pandemia. Na sua opinião, podemos considerar que o comércio se recuperou 100% dela? De maneira geral, sim. A gente pode dizer que a conta da pandemia, em termos de valor, né, em termos de volume de negócios, ela já foi paga. Obviamente, né, que talvez alguns segmentos ainda tenham conta para pagar, né, especialmente aqueles na parte de serviços voltados às famílias. Mas, de maneira geral, sim, né? A questão é que a pandemia ela vai, mas ela deixa alguns resquícios.
Por exemplo, algumas cicatrizes. Algumas cicatrizes, né? Então, muita gente, muitos pequenos negócios tomaram empréstimos durante a pandemia para fazer frente, né, àquele colapso das receitas. Uma parte significativa aí, né, das dívidas tomadas naquele tempo, por exemplo, foram ligadas ao Pronamp. O Pronamp, que era uma baita de uma oportunidade de acesso a crédito, que naquele momento parecia ser bem barato. A primeira tranche era Selic mais 1,25%. Naquela época, a Selic era de um dígito e bem baixinho esse dígito, né? Era menos de 3% quando teve a primeira tranche. Hoje nós temos uma Selic aí de 13,75%. Né? Então, 13,75 mais 1,25 é um percentual bem significativo para, às vezes, negócios que operam com margens operacionais muito baixas. A segunda tranche já veio com Selic mais 6%. Né? As tranches seguintes lá, Selic mais 6%. Então, estamos falando de 13,75 hoje, mais 6%. 20%, estamos falando de quase 20%. Então, com certeza, é algo que você precisa ter muito resultado para fazer frente a esse tipo de conta que ficou lá do passado. Patrícia, a última pergunta do nosso primeiro desse bloco. Quais ações que a FEComércio tem realizado em prol da economia gaúcha? Olha, a FEComércio age de maneira vigilante praticamente todos os dias, né? Então, a gente trabalha todos os dias, especialmente aqui na Assembleia Legislativa, para evitar que projetos que não sejam do interesse do empresariado gaúcho passem à frente, né? Então, a gente já tem hoje muitas obrigações, sejam as tributárias ou não. O que a gente faz cotidianamente é atuar para que isso não fique ainda mais pesado sobre o empresariado e que as pessoas possam, de fato, se dedicar mais ao seu negócio do que cumprir obrigações junto ao Estado. Nós vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e no segundo bloco vamos falar sobre as expectativas do comércio no Dia das Mães. Fique aí. Que é semana que vem já. Já é semana que vem. Se eu fosse elencar todas as ações, para vocês terem uma ideia, tá? Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, prever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Lembrando que também estamos ao vivo nos principais canais digitais. Bom, agora a gente está bem próximo aí de uma data muito importante, né? Acho que uma das datas mais importantes do comércio, né? Anualmente, a FEComércio realiza uma pesquisa tradicional da pesquisa do Dia das Mães, né? Qual a perspectiva do comércio para essa importante data? A pesquisa do Dia das Mães ela é realizada há mais de uma década pela FEComércio, porque efetivamente essa data é a segunda data mais importante para o comércio aqui do estado, só perdendo lá para as vendas de final de ano. As perspectivas, elas são otimistas, cautelosas para esse Dia das Mães. O que a gente viu na pesquisa é que um percentual maior de pessoas pretende dar presente Dia das Mães no ano de 2023, gastando também um ticket médio maior. A questão é que a gente sabe que a gente teve ao longo do tempo mais inflação. Então, essa inflação também acabou impulsionando aí, né, uma necessidade das pessoas desembolsarem mais para comprar os mesmos presentes que comprariam em outros momentos. Então, a gente tem que lembrar que esse consumidor com o pé atrás, se tem uma coisa que ele faz, é comprar um presentinho para sua mãe. Então, a gente tem que, nesse momento, né, ter todas as técnicas de vendas muito bem apuradas para a gente conseguir fazer com que essa data
efetive todo o potencial que ela tem de fato. Quem não comprou ainda, ó, tem poucos dias para comprar, então, ó, não se esqueça. Fica a dica pro meu marido aí, né? Que eu acho que o meu presente das mães ainda não foi comprado. Não foi comprado, ó, já Vou aproveitar fica... vou deixar a dica pro meu também. Eu sou mãe de 3. Então tá Poderia bem. ganhar 3 presentes? Eu acho que é uma ótima ideia, mano. Não é? O comércio agradece. Doutora, e as regiões que foram realizadas essas pesquisas foram as mesmas em todo o nosso estado e também através do telefone? Como ela acontece? A pesquisa do Dia das Mães ela é diferente, tá? Ela é uma pesquisa feita em ponto de fluxo em 5 cidades que representam a principal cidade de cada macro-região do estado. Então, são pesquisadas as cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Ijuí e Caxias do Sul. Também são entrevistadas 385 pessoas que mostraram ali que têm intenção de fazer a compra de presente para o Dia das Mães, e a partir dessa pesquisa a gente consegue entender o perfil de quem é presenteado, o tipo de presente que vai ser dado, quando esse presente vai ser comprado e quanto as pessoas pretendem gastar. É um tipo de informação que é muito útil para as empresas que vão vender, porque a gente tem que entender, né? Quem vai comprar, quando vai comprar, para quem vai comprar e o que vai comprar. Então a gente dá a dica aqui, né, de todo mundo entrar lá no site da FEComércio e olhar a pesquisa na sua íntegra, porque eu tenho certeza que tem informações muito boas para ajudar nesse processo. Essa informação, ela aparece setor por região? Na verdade, a pesquisa ela é feita para ter significância estatística para o estado como um todo. Então, a gente olha e divulga para o estado. Para o estado. Bom, Patrícia, e como o cenário econômico anual agora, né, está influenciando a pretensão de gastos no Dia das Mães? Uma coisa que é bem interessante a gente destacar aqui é que a gente faz muitas pesquisas, né, João? E o que mais chama a atenção, ó, Amanda, a gente que é mãe aqui, né, é que quando a gente fala de pesquisa do Dia das Mães, a razão para não dar presente, né, no Dia das Mães, as razões econômicas para não dar presente no Dia das Mães, elas são secundárias. Isto é, quando a gente olha as questões econômicas, elas influenciam menos no desejo ou na propensão a dar um presente no Dia das Mães do que em outras datas. Então, o fato de não ter dinheiro, o fato de estar desempregado, influencia mais a tua compra no Natal, no Dia dos Namorados, em outras datas do que no Dia das Mães. Parece que no Dia das Mães as pessoas querem dar um presente. Todo mundo dá um jeitinho. Dá um jeitinho para dar um presente. O que chamou a atenção da gente aqui, de novo, foi que no momento atual, o que influencia a decisão de gastar mais ou gastar menos é a inflação. Por quê? Porque a inflação, ela pressiona preços. E se ela pressiona preços, ela faz muitas vezes eu ter que gastar mais para comprar a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo que ela pressiona preços, ela pressiona também o orçamento. Então, ela libera menos recursos para as pessoas gastarem. Então, a inflação, ao mesmo tempo, estimula que o indivíduo coloque a mão no bolso e tire mais dinheiro para comprar presente e, ao mesmo tempo, diminui a quantidade de dinheiro disponível para fazer a compra do presente. Então, é um efeito dual. Pode fazer já. E quais entre os entrevistados, né, tu falou um pouquinho, todo mundo dá um jeitinho, né, mas tem algum motivo principal para quem não dá presente? Tem. O principal motivo para não dar presente no Dia das Mães é não ter mãe. Eu, por exemplo, esse ano vai ser o primeiro ano na minha vida que eu não vou comprar um presente de Dia das Mães, a menos que eu decida dar um presente para mim mesma, né? Porque, basicamente, o que aparece ali é que o principal motivo para não se dar presente é você não ter alguém para quem presentear. Né? E, na sua opinião, tu considera que o Dia dos Namorados movimenta mais que o Dia das Mães ou isso é um mito? É um mito, não tem dúvida nenhuma, mãe né? É mãe. Mãe é mãe, todo mundo tem pelo menos uma, né? Então, assim, o Dia das Mães, como eu disse anteriormente, ele basicamente só perde para as vendas de final de ano, que aí sim, efetivamente, se tem um volume de recursos dispendido na economia bem maior, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, em outros lugares do país, uma data que movimenta demais a economia, às vezes até mais que o Natal, são as festas juninas. Ah, sim. Nossa. Eu quando estive lá nessa época, né, as pessoas tiram férias nesse período e as famílias todas se reúnem
praia, a festividade é quase maior que o final de ano mesmo. Isso, e aí é esse ponto, né? As pessoas chegarem em férias, visitar os seus parentes, se reunirem, faz com que elas levem presentes. Então, em alguns lugares, especialmente do Nordeste brasileiro, as festividades juninas movimentam mais recursos do que o Natal. Mas aqui no Sul a gente não passa muito longe, mas em relação à Semana Farroupilha, porque pessoas deixam de tirar férias no verão para poder tirar férias em setembro. Mas ainda está muito longe do que acontece no Nordeste. Em relação ao Nordeste, não, com certeza. O Nordeste ainda está muito longe. O comércio gaúcho gostaria que a gente desenvolvesse essa nova tradição, assim, de presentear também ali nos festejos Farroupilha, né? Mas a gente ainda não tem esse tipo de costume. Nós temos mais uns 3 minutinhos de programa, Patrícia, e eu queria te perguntar, qual é o local de preferência do consumidor gaúcho? É loja, é centro, site? Shopping. Como é? Shopping? Basicamente, ainda continua grande relevância as lojas dos centros das cidades. Né? Então, as pessoas ainda visitam as lojas do centro da cidade e apontam nelas o principal local de compra. É óbvio que a pesquisa também mostra para a gente o seguinte, existe um gradiente de renda, né? Então, assim, pessoas de renda mais baixa tendem a preferir mais as lojas de centro do que outros tipos de lugar, né? Quanto mais cresce a renda, mais cresce a relevância, por exemplo, de shopping centers. Mas uma coisa que eu acho que é bem importante a gente destacar, especialmente nesse momento aqui, Amanda, é o período que as pessoas fazem as suas compras. O brasileiro que é brasileiro deixa para comprar quando? Na última hora, né? Então, é naquela última semana que antecede a data em que as compras vão acontecer de fato. Então, fica aí a dica. Se você é lojista, prepare a sua loja para receber esse consumidor justamente nessa semana. Qual é que é o fator que mais chama atenção? Preço. Então, se você tem algo que possa funcionar, né, como chamarisco ali para esse cliente, coloque na sua vitrine, coloque nas suas redes sociais, faça com que o consumidor se interesse pela sua loja, porque afinal de contas, né, essa pode ser uma data que pode dar um frescor bem interessante ali ao caixa, e eu acho que todo mundo precisa disso. Dá aquela recuperada ainda da meta. Com certeza. Patrícia, e neste ano, qual vai ser a principal forma de pagamento do Dia das Mães? Normalmente as pessoas dizem que vão pagar em dinheiro, né? Mas tudo depende também do que na hora foi oferecido como alternativa pelo lojista. E aí vale a pena a gente destacar uma última coisa. A gente falou aqui antes sobre taxas de juros, né? Taxas de juros altas que vão continuar elevadas durante um bom tempo. Quando a gente oferece uma condição de pagamento para o nosso consumidor, essa condição tem que ser boa para ele, mas ela não pode prejudicar o seu negócio. A gente só vende em vezes, né, para alguém, né, se isso for indispensável para que a venda aconteça. E aí, quantas vezes você vai vender para o seu consumidor? No máximo que ele precisa, mas que você aguenta também. Então, antes de dizer todas as quantidades de parcelas que ele pode pagar, vale a pena perguntar em quantas parcelas ele pode pagar. E se ele puder pagar em quantidades menores do que você tem no máximo para oferecer, isso é bom para o seu negócio e o seu cliente também ser satisfeito. Perfeito, então muito obrigada pela dica, pela tua presença aqui no programa. Que o Dia das Mães seja abençoado aí para todos os nossos comerciantes. Muito obrigada. Como mãe eu agradeço e também a todos os comerciantes eu desejo aí um excelente Dia das Mães para todas as mães que nos ouvem também. Agradeço também a você por ter nos assistido, lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã. Então, voltamos amanhã às 20h30. Estará conosco o Dr. Lucas Gobetti da Luz, médico nefrologista. Esperamos todos vocês. Até lá.